quando aqui está falando que o objetivo da carta aos Colossenses foi mais para combater as heresias e as falsas doutrinas, os falsos mestres, e tinha um tipo de uma heresia lá chamada ascetismo, é isso? Isso. É. Aí, explica depois aí o que é. Ascetismo é a ideia de você achar que viveu uma vida sem bens, né? Desapegado a bens, isso de alguma forma vai te trazer alguma vantagem espiritual, entendeu? Seria o contrário da prosperidade, né? Que a prosperidade é sinônimo de sinal de presença de Deus, e aí seria a ideia de uma vida ascética, né? Uma vida simples, humilde, pobre, é sinal de comunhão com Deus, por exemplo. Como Colossos era uma cidade com forte influência filosófica, então você tem algumas correntes filosóficas que defendem essa ideia do estilo de vida simples, né, desapegado e tal, mas isso necessariamente não significa evolução espiritual. A pessoa pode estar fazendo isso por vaidade. Então, esse é um tipo de heresia, né, também. Seria o contrário da teologia da prosperidade, né? A ideia de que eu sendo pobre, eu estou sendo mais obediente a Deus do que o outro que é rico. E a ideia não é essa, né? Beleza? Beleza. Ricardo, Sim. a minha dúvida não tem nada a ver com o que você está falando agora. Ah, Você mandou alguns textos para nós, e aí os textos eles têm assim, algumas perguntas para reflexão, como quando você mandou sobre a abordagem hermenêutica do Antigo Testamento, dos versículos do Salmo 23 e de João 3,16. ah, Aí tem umas perguntas para reflexão. Essas perguntas são exercícios para enviar para você ou é são. para nós? Não, para Ah, mandar para mim. Você responde e me são, manda. são atividades, né? São atividades, isso aí. Ah, ok, então. Muito obrigada. E o Ô, GQ Ricardo, vai ser essas aproveitando, perguntas, né? Isso, são as atividades. Tá ótimo. Ricardo, aproveitando, eu te mandei já essas, né? É porque essa daí você enviou novamente, né? Segunda Isso, vez que sim, você enviou, né? sim. Tá Ah, bom? Porque eu acho que eu já te enviei essas, tá bom? vamos lá, vamos caminhar para o final aí. Ó. Quarto aí. Então a gente viu, ó, perguntas hermenêuticas. Lembre sempre disso. Quem escreveu, para quem escreveu, qual o contexto do texto e agora qual o objetivo e a mensagem do texto. O objetivo principal da carta aos Colossenses era enfatizar a supremacia de Cristo e advertir contra falsas doutrinas e práticas que ameaçavam a fé dos crentes. Paulo exorta aos Colossenses a permanecerem firmes na fé em Cristo, a rejeitar ensinamentos enganosos e a viver uma vida em conformidade com os princípios do Evangelho. Vocês vão perceber que o desafio do cristianismo não mudou, né? O cristianismo, desde seu nascedouro, digamos assim, sempre lidou com heresias, falsos mestres, falsos profetas. Na verdade, toda religião instituída, ela tem sempre a figura do falso mestre, do falso profeta. É bom identificar, né? Por exemplo, nós somos evangélicos. Então, no nosso meio, tem gente que diz que é evangélica, mas não prega o evangelho. Isso é um falso mestre. É até interessante que a figura do anticristo, na terceira carta de João, não é uma figura externa à igreja, mas é alguém que está dentro da igreja. É alguém que está dentro da igreja, pregando o evangelho, mas diferente do que Cristo ensinou. Então, ele é o anticristo. Já o anticristo, no Apocalipse, é alguém fora da igreja.
Então, quando se fala de anticristo no Novo Testamento, você tem pessoas dentro e fora da igreja. De maneira geral, quem é o anticristo? É aquele que prega o evangelho diferente daquilo que Cristo ensinou, ou aquele que prega o evangelho que não aponta para Cristo. Então, esse problema não é de hoje. É um problema que vem desde o Antigo Testamento. Né? Quem eram os falsos profetas no Antigo Testamento? É o cara que falava aquilo que ia satisfazer ele, que ia dar vantagem para ele. Né? Então, desde o Antigo Testamento, você tem esse problema, esse desafio de se manter, né, a fé verdadeira, de se manter uma fé genuína, sem influências de doutrinas ou teorias que não sejam realmente derivadas do texto bíblico. Lembrando que Colosso, por ser uma cidade, né, na Ásia Menor, as influências de outras culturas, de outras religiões, vou fechar isso aqui, de outras religiões eram fortes. Então, isso gerava um problema maior. É igual hoje, né? Por exemplo, alguém que vai para a igreja e aí assiste, né? Canal 7 de manhã, canal 6 de tarde, canal 13 de noite, canal 9 de madrugada. Ele vai estar ouvindo um monte de coisa diferente ao mesmo tempo, dependendo do horário, várias igrejas, várias doutrinas, várias ideias. A cabeça dessa pessoa vai virar uma sopa de letrinhas, né? E digamos que Paulo está alertando, ó, cuidado, né, com as influências externas e internas que tentam desviar da mensagem verdadeira do Evangelho. Então, qualquer mensagem que desvie de Cristo é uma mensagem falsa. E esse é um desafio. Era um desafio em Colosso? Também é um desafio para hoje. Né? Então, ao responder essas perguntas, a gente consegue tentar saber o que o autor está querendo dizer. A partir disso, eu vou saber para que usar esse texto. Então, por exemplo, você quer falar sobre a supremacia e a suficiência de Jesus. Qual texto você vai usar? Gênesis ou Colossenses? Você vai usar Colossenses. Ah, mas Jesus está em Gênesis. Cara, pega o teu diploma de teologia, educação religiosa e joga no lixo, entendeu? Por quê? Porque o que a gente está estudando eu vou falar aquilo que o texto está querendo dizer. A hermenêutica e a exegese nada mais é do que esse trabalho. Eu vou falar aquilo que o texto está querendo dizer. Ah, mas eu sempre achei que era isso. Você sempre achou errado, ponto. Então, a gente precisa entender o que o texto está querendo dizer. Né? É para isso que a gente faz hermenêutica e exegese. Eu tinha um conhecido que ele falava que ele foi dar aula num seminário de uma determinada doutrina, de uma determinada igreja, que está na televisão, e aí ele começou a dar aula e tal, não sei o quê. Uma semana depois, o dono da igreja e da televisão e do seminário virou para ele e falou assim: olha, você é um professor excelente, mas eu não vou poder continuar com você. Ele, por quê? Porque os seus alunos estão questionando a minha mensagem. Você está ensinando eles a ler o texto, isso está me trazendo problema. E eu não posso ter isso aqui. E aí o cara saiu. Então, fez seminário. O fato da pessoa fazer seminário não quer dizer que ela sabe ler a Bíblia. Porque a pessoa pode fazer um seminário onde ela é ensinada a repetir a doutrina daquele determinado grupo. Não a pensar, não a refletir, não a perguntar. Então, a gente está fazendo teologia, educação religiosa, educação cristã, para ler o texto bíblico, não para repetir o que está na nossa cabeça. Então, a hermenêutica vai nos ajudar a fazer isso. Então, pensa sempre nessas perguntas. Quem escreveu? Para quem escreveu? Qual o contexto? Qual a mensagem? Qual o objetivo? Se você conseguir responder isso e usar isso, né, no seu estudo, na sua mensagem, o seu trabalho está feito. Certo? Então, para finalizar, é uma pequena conclusão. Mensagem central do livro de Colossenses é a suficiência e a supremacia de Cristo. Paulo destaca que Cristo é o cabeça da igreja, o criador e sustentador de todas as coisas, e que nele habita toda a plenitude de Deus. Ele enfatiza a importância de permanecer firmes em Cristo,
rejeitando qualquer forma de legalismo, ascetismo ou adesão às tradições humanas. Paulo também exorta os colossenses a viverem uma vida transformada pelo Evangelho, praticando a compaixão, perdão, a gratidão e a submissão uns aos outros. Ele encoraja-os a buscar as coisas do alto e a manter o relacionamento com Cristo como centro de suas vidas. Ao aplicar a hermenêutica bíblica ao livro de Colossenses, é essencial considerar o contexto histórico, a autoria, os destinatários, o objetivo e a mensagem do texto. Esses passos nos ajudam a compreender o significado original do texto e, ao mesmo tempo, extrair princípios e aplicações relevantes para as nossas vidas hoje. Então, assim, é basicamente isso aí que a hermenêutica nos ajuda. Eu vou estar passando umas atividades em breve para vocês. Eu vou falar assim, ó, fale do texto. Faça a pesquisa sobre o texto. O que você tem que colocar nessa mensagem? Esses passos que a gente trabalhou aqui hoje. Se você aplicar isso que a gente fez aqui hoje a qualquer texto bíblico, você vai conseguir pelo menos entender o que o autor quis dizer. E isso já é muito mais do que a gente ouve aí na maioria dos púlpitos, na maioria das pregações aí. Já diria que é quase 80% melhor do que muita baboseira que a gente ouve. Então, eu vou mandar esse material para você. Minha sugestão, guarda ele. Guarda ele, usa ele aí como um guia, né, como um parâmetro aí, para você saber até o que pesquisar. E aí você vai conseguir encontrar muita coisa boa sobre o texto bíblico e não vai ser refém, né, de besteiras que ficam famosas ao nosso redor. E você vai ter um material fruto de uma pesquisa que você fez, um trabalho que você fez. Você vai ver que é recompensador isso, né? Saber para que o livro escreveu, para que o livro foi escrito, né? Para quem foi escrito, e aí entender isso é legal. A não ser fez uma pergunta uma vez que ela falou assim: mas se eu trabalhar um versículo, eu tenho que saber tudo isso? Sim, porque a mensagem daquele um versículo não pode destoar do livro todo. Se o livro de Colossenses está falando sobre a supremacia de Cristo, eu não posso dizer que a salvação é conseguida através de boas ações, porque não é. Porque a salvação é conseguida através de Cristo e não de boas ações. Porque Cristo é suficiente e supremo para a salvação. Então, ele é o meio da salvação e não as minhas boas ações. Então, mesmo que eu vá trabalhar um versículo, tente responder a todas essas questões, porque isso vai te ajudar a se aproximar do significado daquele texto, certo? Ricardo. É isso, gente. Dúvidas, perguntas? Fala então, aqui. Pode ir, irmã. Vai, Ronaldo, pode falar. Não, é só para completar aqui. Você falou que é quem escreveu, para quem escreveu, qual é o contexto, qual é a mensagem última, qual? É isso, qual o objetivo e mensagem, tá? Os dois juntos. Qual o objetivo e mensagem? Beleza. Beleza, pode ir. Beleza? Pode falar. Ricardo, a nossa mente está tanto tempo, vou dizer até uma palavra que talvez não seja adequada, mas cauterizada com a mensagem que a gente ouve nos A palavra é essa mesmo. Que a gente não consegue, às vezes, fazer essa leitura, né? É um exercício. Exato, você se desvincular de tudo que você ouviu a vida inteira para você ler de uma forma assim crítica, né? Literal o texto assim é muito complicado. Você tem que é um processo. É um processo. Mas uma coisa que eu sempre tento falar e lembrar é o seguinte: nós temos uma responsabilidade que é muito grande. Então, não dá para simplesmente dizer assim, dá trabalho, né? É complicado. Por quê? Porque quem está nos ouvindo está confiando naquilo que a gente está falando. E a gente precisa ter, com muita clareza e certeza, isso que a gente está defendendo. Porque uma vez eu fui pastor de jovens numa igreja, eu falei com um grupo de jovens, conversando, batendo papo, a gente estava até jogando videogame, né?
Aí eu falei para eles assim, que uma profissão que eu não teria seria a de cirurgião, porque eu acho muito arriscado ter a vida das pessoas nas mãos. Esse jovem hoje ele é oficial do Exército. Ele falou assim: eu acho que eu não seria pastor igual você. Por quê? Porque você tem a nossa vida nas suas mãos. Se você falar uma coisa indevida, isso pode levar a gente para caminhos que não tem volta. Quando ele falou isso, assim, me deu aquele estalo, porque às vezes a gente não pensa na seriedade que é aquela aula da IBD, aquela pregação quarta-feira que tem 5 pessoas na igreja, ou aquele culto na casa da irmã fulana que não vai ninguém, ou na casa lá do ciclano, ou aquela visita que você faz no hospital e está lá o doente e a mãe dele só. E às vezes a gente não percebe a dimensão e a importância de que uma palavra mal falada, fora do contexto bíblico, fora do conteúdo e do objetivo do texto bíblico, ela realmente pode acabar com a pessoa. Então, é uma responsabilidade muito grande o que a gente faz. Então, é um exercício que a gente precisa fazer diariamente, constantemente, porque não é brincadeira. Tem muita gente brincando por aí, né? Isso aí é óbvio. Mas quem quer levar a sério a educação religiosa, né, o ministério pastoral, precisa encarar com muita seriedade, como se fosse, né, vou usar esse exemplo do cirurgião, a vida nas suas mãos. Porque imagina, você está no enterro, né, algo que você fale no enterro, algo que você fale na visita no hospital, você tem que saber o que falar. Né? Se você não sabe o que falar, é melhor não falar. Né? Isso já é uma grande sabedoria. Ah, não sei o que falar, cala a boca, fica quieto. Então, até isso a gente precisa saber, porque é muito sério. E aí, gente, não importa se o público-alvo é 2 pessoas, são 5 pessoas, é uma pessoa, mas é algo complicado. Eu, às vezes, ouço gente pregando, gente falando e tal, aí a pessoa fala com tanta convicção aquela besteira, que assim, chega a ser preocupante. Quando é conhecido meu, quando é gente próxima, eu falo, cara, você tem certeza que você falou ali? Não, porque não sei o que, eu vou falar, isso que você falou tem nada a ver, aí começa a falar do texto, nada a ver. A pessoa, ai meu Deus, e agora? Agora você volta lá, pede desculpa e conserta, porque assim, as pessoas não têm essa mentalidade, gente. Mas é um processo. Não vou dizer que é, né, de uma hora para outra, mas é um processo que é necessário, pelo menos do meu ponto de vista, é necessário. Fala, Rosilene. É a mesma coisa, um exemplo assim de que realmente a gente tem que tomar muito cuidado no que vai falar, principalmente em velório, né? Infelizmente a gente tem a mania de querer sempre levar uma palavra para a família que está ali em dor, a gente quer falar algo que vai confortar, que vai consolar, mas Jesus não, Jesus, o conselho que Jesus deixou realmente foi chorar com os que choram. A gente tem uma dificuldade não só para chora, não precisa falar aquilo que, né, vai causar. Você acha que está trazendo algum conforto, algum consolo, falando, porque foi feita a vontade de Deus, porque E foi, essa né, frase, então, essas frases assim, pronto. Fala, é melhor você só chorar. Jesus falou, chorar é com os que choram. Vai lá e chora. Chora mesmo, chora chora junto. calado. Que é melhor, não falou falar e com os que choram. Os que estão chorando não estão querendo ouvir muita coisa. E a gente acaba, às vezes, né, errando a mão nisso. Vai lá e chora calado. É melhor. Isso. Um texto que eu gosto de usar em velório é Salmo 46:1. O Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ponto. Acabou. Né? Tá todo mundo ali angustiado, triste, chateado. Então, confiemos no Senhor, busquemos força nele, vamos orar, sigamos em frente. Porque velório é um problema, né? Velório, visita ao hospital. Porque Deus, que Jesus curou, Jesus vai te curar também. Tem que tomar muito cuidado. Entendeu? Então, a gente precisa ter muita certeza realmente do que está falando. Certo, gente? Acabou o nosso tempo aí. Então é isso. Ficamos aí. Até a próxima. E a aí, gente não é João e Pedro que falou para o paralítico.
eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda, não é não? Não, mas eles tinham isso. Você tem? Você tem Pois essa é, a capacidade de gente curar não as tem essa pessoas? autoridade, né? Seria muito bom que a Eu gente não. fala, olha para mim, Tá. né? E faz. Isso é Conheço algumas poderoso. pessoas que têm essa capacidade. Eu não tenho. Ah, eu estou doente. Meu irmão, vai no médico. Ah, porque eu estou ouvindo vozes. Vai no psiquiatra. Se vier conversar comigo, eu vou falar aquilo que eu tenho. Eu não expulso demônio, eu não curo ninguém. Se Deus me usar para isso, ótimo. Mas não é a minha experiência, né? Mas, Então, assim, Ricardo, ofereça aquilo que você tem. Fala aí, Ronaldo. Ricardo, Sim. então, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque isso de um tempo para cá tem me incomodado, né? Com relação à oração de cura, né? Ah, E principalmente, né? O que acontece? A palavra, Jesus ele falou: ide e pregar o evangelho a toda criatura, né? certo. Quem crê e for batizado será salvo. E aos que crerem receberão poder dos céus para. Aí vai embora. Né? Vai orar pelo cativo oprimido, ele vai ser liberto, vai orar pelo enfermo, ele será curado. Então, ele deixou bem claro isso. Eu gostaria que você me desse aí uma ideia sobre essa questão. E aos que crerem. Então, se eu creio e faço uma oração para uma pessoa que está enferma, essa pessoa não teria que ficar curada? Então, teria se fosse como é que eu vou dizer? Se fosse uma ordem direta, né? Se fosse um texto, como é que eu diria, doutrinário, né? Específico. Mas esses textos, principalmente esses relatos de Jesus, eles são uma reunião de fatos e eventos que aconteceram com esses primeiros seguidores de Jesus. Eles não são o estabelecimento de uma doutrina. Por isso que entender o gênero literário do texto é importante. Quer ver? Tem uma diferença, né? Quando você lê sobre os dons lá em Paulo, Paulo vai falar que tem dom de cura, dom de oração, dom de misericórdia, né? Dom de liderança. Então, quem tem um dom de cura, cura. Agora, quem tem um dom de liderança vai liderar. O cara que tem um dom de cura é o mesmo que tem um dom de liderança? Não, são dons diferentes. No contexto dos evangelhos, Jesus não está dizendo que a gente vai fazer tudo o que ele fez. Jesus não está dizendo que vai acontecer toda vez que eu crer. Jesus está dizendo que aqueles que creram, né, ou melhor, os autores estão dizendo que aqueles que creram em Jesus, eles tiveram essas experiências. Então, nós podemos curar? Podemos, mas o critério, por exemplo, não é eu crer. Né? O critério é a soberania e a vontade de Deus. Esses textos, eles são relatos, não são afirmações doutrinárias. Porque se o critério fosse apenas o fato de crer, você não teria doente na igreja, nem doente nem pobre, nem o que não é. Fora isso, dependendo do texto, ainda tem questões do tempo verbal, do tipo de texto. Por exemplo, Mateus 7,7 fala assim: pedi, dá-se-vos-á, buscar e achareis. Aí tem gente que fala: se eu pedir, Deus vai me dar. Se eu buscar, eu vou achar. Só que o verbo ali, ele está num tempo, né? O verbo aitel ali, a ideia de pedir, ele está numa ideia de súplica. Olha, suplique, humilhe-se. Quem sabe Deus vai lhe atender. O contexto do texto, Mateus 7, 7 a 12, ele até vai além dessa questão, que não está focando na ideia de pedir e receber, mas está falando na bondade de um Deus que nos atende de acordo com a vontade dele. Se você ler o texto do 7 ao 12, esse sentido fica mais amplo. Então, tantas questões do grego, do tempo verbal, do contexto, me colocam uma outra ideia, que não é simplesmente pedir, que não é simplesmente querer para acontecer. Mas de um Deus que é bom, de um Deus que atende. Agora, existem pessoas que oram e Deus cura através delas? Existe. Sim. Qual o critério para isso? Não há critério. Parece que o critério, e aí lendo de Mateus a Apocalipse, é simplesmente a vontade de Deus, não a minha fé. A fé ela é importante para a gente continuar a caminhada, mas não apenas para que as coisas aconteçam. Por quê? Porque Deus cura quem não tem fé. Deus ajuda quem não tem fé. Deus prospera quem não tem fé. Tem muito ímpio aí que está benzão e muito crente fiel
que está malzão, né, nessa perspectiva humana. Então, qual é o critério? É a fé? Não, é a soberania de Deus. Então, é importante olhar esses textos dentro do contexto e dentro do objetivo geral do livro, para não estabelecer uma doutrina. Eu estava até ensinando isso na minha igreja, que, por exemplo, livro de Salmos, não dá para estabelecer doutrina em Salmos, não são livros doutrinários. Quais são os livros doutrinários? As cartas de Paulo, as cartas gerais, né, que elas vão e falam sobre comportamento, sobre como lidar. Por exemplo, cura. Deus usa pessoas para curar. Essas pessoas têm um dom de cura. Deus usa pessoas para ensinar. Essas pessoas têm um dom de ensino, ensino da palavra. Deus usa pessoas para liderar a igreja. Então, o faxineiro da empresa, ele pode ser o maior líder da igreja dele, porque ele é um líder cristão, não um líder, né, de valores sociais, é outra coisa. Então, cada texto precisa ser lido dentro do contexto, até para esclarecer essas questões que nos ajudam. Pelo menos, minha perspectiva é essa, entendeu? Perfeito, perfeito. Tranquilo? Tranquilo, meu querido. Valeu. Beleza. Os sinais seguem aos que creem conforme a vontade de Deus, né? Sim. Então, a gente tem que ir no texto, avaliar o texto, entendeu? Cara, os sinais vão pelos que creem, né? Se você tem fé, crê, vai ter o sinal. Então, é assim, uma perspectiva. É o que eu estou te falando. A nossa mente está muito cauterizada. É uma perspectiva. Vamos fazer o seguinte, na próxima aula, se vocês acharem legal, eu posso trazer um texto que fala sobre cura. E a gente analisa dentro desses parâmetros que a gente viu hoje, e a gente vai vendo aí a aplicabilidade disso, como a gente pode trazer para a nossa realidade esse texto sobre essa questão da cura, por exemplo, entendeu? Lembrando que eu não estou dizendo que Deus não cura, tá? Eu acredito que Deus cura, acredito que você pode orar, você pode fazer o que quiser, Deus faz o que quiser. Só que tem texto que Deus não está falando nada disso, tem texto que Deus está falando, então a gente precisa ver o texto, entendeu? É verdade, é verdade. Eu acho que é interessante, acho que a gente pode abordar esse tema aí novamente. Então, isso aí, eu vou trazer o material, a gente fala disso. Porque diante das adversidades, né, Ricardo, esses textos, eles brotam em nossa mente, né? Quando a gente está diante de um morto, de um defunto querido nosso, a gente gostaria de ter o poder de falar assim, levanta, né? Sim, sim. A gente, é natural, é humano, mas a gente tem que ter pé no chão para saber o que vem de Deus e o que vem da gente. Sim, então, eu estou falando. Aí a gente também tem, quando tem um doente na família, uma pessoa que a gente ama profundamente, que está doente, você ora, né? Com fé e para que a pessoa seja curada. Sim. E aí não acontece nada. E aí você, por exemplo, se você não tem uma firmeza cristã, uma fé, né, verdadeira, você acaba abandonando, porque você... Eu acho que isso aí também tem muito a ver com andar com Cristo, né? Você está em comunhão, você está ali em dia, né? Dentro ali da vontade de Deus, com jejum, com oração, enfim, você está na presença de Deus. Eu acho que isso aí também tem a ver. A cura acontecer? Positivo. Ó, eu vou contar algo que aconteceu comigo, um detalhe que aconteceu comigo. Eu trabalho com vendas, né? E eu fui na casa de um cliente em Pavuna e estava a avó e o garoto deitado. E eu estava incomodado com aquele garoto deitado. E ele estava mal. E eu fechei o contrato dela, eu trabalho com plano de saúde, fechei o plano, tudo direitinho. Eu perguntei, mas o que está acontecendo com essa criança? Aí ela falou assim, ele está mal aí desde ontem, esse menino já levou no médico? Não, ainda não levou não. Aí eu fiz naquela época eu estava ativo, né? Fiz uma oração por ele, Ricardo. O garoto levantou na mesma hora, pegou o skate dele e saiu voado. A avó falou assim, menino, você quer ficar, menino? Eu falei assim, não, deixa eu brincar agora. Aí eu falei assim, Jesus, o que é isso? Então, mas olha só, então, isso é uma experiência. Isso hoje já não acontece. Isso foi
uma experiência. Então, é uma experiência. Isso foi uma Nós experiência que não aconteceu. podemos usar isso como Posta toda a parâmetro fé, irmão. para dizer que isso vai acontecer sempre, certo? É verdade. Então, por verdade. quê? Porque nós pregamos o texto bíblico e não as nossas experiências. Agora, Deus cura, Deus faz, Deus nos usa, usa. Agora, o parâmetro para isso é jejum, oração, é fé, vai depender do texto, vai depender do contexto. É isso que a gente tem que ter em mente. O que você e a Nancy estão falando, eu acho que a gente precisa ter em mente é o seguinte: eu preciso ter maturidade para lidar com essa questão. Eu não posso deixar a emoção agir de tal forma que eu acho que vai acontecer sempre porque eu tenho fé, porque eu estou bem espiritualmente. É ter a maturidade de entender que Deus é quem age, através de mim ou não. Né? Não é simples, porque lida com nossas questões emocionais, né? E isso altera as nossas perspectivas de interpretação do texto. É verdade. Mas é um cuidado que a gente tem que ter. Beleza? Beleza. Tranquilo então, gente. Muito Na bom, próxima aula a gente Ricardo. continua. Você falou muita coisa aí que eu também não é real para mim, que eu também tenho dificuldade, né? Muitas questões. E eu fico me perguntando, né? Me questionando também sobre algumas questões. Eu falo, meu Deus, a tua palavra fala isso, eu não consigo. Então, assim, foi muito bom mesmo. Beleza, Valeu. que bom. Valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima. Os trabalhos podem entregar até o GQ2, né? Isso, é. Tu é o cara, o melhor.